Querida igreja, eu tenho uma mensagem muito especial para trazer da Bíblia para cada um de nós. Eu queria muito, mas muito mesmo, a sua concentração extrema nessa mensagem. Ela é de suma importância, é bíblica acima de tudo, mas é um apelo de Deus para nós, para a gente fazer mudanças na nossa vida. E eu pergunto para você, será que podemos fazer uma oração agora para a gente pedir a bênção de Deus e a concentração para esse momento, para a gente poder entrar fundo no texto e buscar a vontade de Deus para nós? Podemos orar? Então, se você puder, como você está sentado aí mesmo, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso, obrigado por esta manhã. Nós temos a oportunidade de respirar, de abrir nossos olhos, de poder estar bem, saudável, mas também de poder estar aqui na Tua casa de oração, para adorarmos o Senhor, cantarmos louvores ao Senhor, estarmos juntos numa irmandade em nossa família de fé, mas também para abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nós vamos estudar um texto muito importante, um texto central na nossa vida, nos dias em que vivemos, e precisamos do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo, para nos ajudar a entender e, acima de tudo, nos ajudar a viver. Pedimos isso no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, quero falar com a minha igreja hoje, nessa manhã, sobre o texto de Isaías capítulo 40, verso 3, 4 e 5. E aí nós vamos extrair algumas lições importantes aí para a nossa vida. Tá bom? Encontrou? Isaías capítulo 40, verso 3, 4 e 5 diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o diz. Bem, eu quero fazer uma leitura de novo desse texto, mas numa versão um pouquinho diferente, talvez, que você não tenha em suas mãos. Mas é a nova versão transformadora, uma versão interessante e fiel ao texto bíblico, e ela é um pouquinho diferente, mas dá uma nuance do que nós vamos tratar nessa manhã. Vou repetir o texto, só que nessa versão diz assim: Ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. E o verso 4 vem dizendo o seguinte: aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Bem, eu quero começar nossa mensagem dessa manhã fazendo uma pergunta para você e dando algumas respostas nessa pergunta para você. Nosso título hoje é o roteiro para o avivamento, ou melhor, para o reavivamento. E a pergunta que eu faço para começar a nossa mensagem é: como posso saber se eu, particularmente aqui, pastor Marcelo, ou Marcelo, antes do PR ainda, e você, Leandro, Otávio, Michele, todo mundo aqui, se nós precisamos de um reavivamento ou não? Como saber? Isso é claro que a gente sempre pensa: não, eu preciso de um reavivamento espiritual, tá? Mas a pergunta é: como eu saber se eu preciso de um reavivamento ou não? Quero dar algumas dicas e algumas direções para você responder junto comigo nessa manhã se você precisa ou não. Quando que você precisa de um reavivamento? Primeiro, quando você não se entristece mais quando peca. Quando você admira e aplaude o estilo de vida das pessoas sem Deus. Quando você começar a responder afirmativamente essas perguntas, você vai perceber que começa urgentemente a necessitar de um reavivamento. Quando você projeta todos os seus planos só para essa vida. Quando você pratica mais pecados agora do que antes da sua conversão. Quando você não é mais fiel ao Senhor, e quando eu falo fiel ao Senhor, é fiel em tudo. Na obediência a Deus, inclusive no emocional, no casamento, nas finanças, em tudo. Quando você não se preocupa mais ao ver por aí pessoas perdidas e não faz mais nada para salvá-las. É um motivo para que a gente precise ter um reavivamento. Quando você não tem mais prazer de participar nos cultos, cantar louvores a Deus e nem participar da missão de falar de Jesus Cristo. Quando que precisamos do reavivamento, pastor? Quando você não ora e não lê mais a Bíblia. Aí precisamos urgentemente do reavivamento. Quando as lutas e dificuldades da vida, e nós estamos passando por uma agora,
Você sabe que a pandemia, a quarentena, cada um tem vivido e experimentado de um jeito diferente, cada um com sua realidade, mas a questão é, quando essas dificuldades te afastam de Deus, ao invés de aproximá-lo de Deus, a gente precisa de um avivamento. E aí a gente poderia passar hoje a manhã inteira fazendo várias perguntas aqui, para saber quando que a gente precisa de um avivamento. Muitos de nós concordam de que nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento na vida pessoal, um avivamento na igreja. E o que nós precisamos entender hoje é que nós não teremos um reavivamento na igreja simplesmente pelo fato de a gente vir para a igreja e assistir um culto no sábado, ou no domingo, ou numa quarta-feira, não importa. Não é aqui que o reavivamento acontece. Nós não teremos um reavivamento, irmãos, apenas porque nós temos bons pregadores, ou uma banda, ou um cantor que canta bem. Não é aí que vem o reavivamento. Outro ponto interessante é que o reavivamento genuíno acontece quando Deus se move soberanamente num povo que está preparado espiritualmente. Quando Deus se move soberanamente entre nós, que nos preparamos espiritualmente, o reavivamento acontece. Esses versículos que nós acabamos de ler aqui do livro de Isaías, eles nos dizem como isso pode ser uma realidade na nossa vida. O que Isaías está escrevendo aqui, para contextualizar para nós aqui o assunto, a informação? Bem, Isaías aqui está falando sobre o Messias, fazendo uma profecia sobre o Messias. E esses versículos aqui parcialmente se cumpriram na pessoa de João Batista. Mateus capítulo 3, verso 3 vai responder isso para você. É voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É uma referência a João Batista. Mas esses versos não vão encontrar a sua completude em João Batista, mas sim nos nossos dias e na volta de Jesus Cristo, no seu segundo advento para governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do nosso planeta. Embora esses versículos aqui principalmente falam sobre o futuro, ainda que vai acontecer, eles também apresentam aqui o que nós podemos chamar de o roteiro, o caminho, as dicas divinas para um reavivamento acontecer individualmente na sua vida. Queridos, nós como igreja nós podemos fazer isto, alcançar isso e pedir com que o Espírito Santo se mova entre nós para alcançarmos um tempo de glória, de poder e de transformação e renovação espiritual. Jesus afirmou certa vez no livro de Lucas: o Pai dará graciosamente, pela sua vontade, de graça e com muita alegria, o Espírito Santo para aqueles que fizerem uma coisa, diz a Bíblia. Você lembra o que é? O Pai, Jesus fala assim: vocês que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o Pai Celestial, Ele não vai dar o Espírito Santo para aqueles que fizerem o quê? Que pedirem. Simples assim. Acontece que a gente não consegue ver isso acontecendo nos nossos dias. A gente não vê um reavivamento na igreja, a gente não vê um reavivamento nisso, e muito menos um clamor por isso acontecendo na igreja, do Espírito Santo. Já dizia um pregador batista, uma frase que me chamou a atenção. Ele diz assim: a verdade é que os santos da história oravam por horas que pareciam poucos minutos, e nós hoje oramos poucos minutos que parecem horas, e a gente não consegue mais ter tempo dedicado a Deus, principalmente para pedir o Espírito Santo. Queridos, nós sabemos que precisamos que Deus se mova entre nós, precisamos de um reavivamento na nossa igreja, e nós queremos ver a bênção do verso 5. Qual é a bênção do verso 5? Olha lá, fica com sua Bíblia aberta. Isaías capítulo 40, verso 5 diz assim: então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Nós queremos isso aqui acontecendo na igreja. Queremos ou não queremos? Claro que sim, é natural. Só que isso aqui, o verso 5, não vai acontecer se não acontecer o verso 4. Se não for uma realidade o versículo 4 na nossa vida. Se nós fizermos os preparativos, esse roteiro apresentado no verso 4, então o reavivamento chegará, ou será muito mais provável na nossa vida do que seria se a gente não tivesse feito isso. E eu queria apresentar esse roteiro para você nessa manhã, mas eu queria que você gravasse uma frase na sua mente. Se você esquecer de tudo que eu falar, você guarda essa frase, esse texto. A igreja começou com o derramamento do Espírito, avançou sob a guia do Espírito, e ela não terminará sua missão sem o poder do Espírito. Grave isso na sua mente. A igreja começou com o derramamento do Espírito, avançou sob a guia do Espírito, e ela não terminará a sua obra sem o poder do Espírito. Nunca possamos esquecer disso na nossa vida. Então, como nós podemos verificar e revisar quais são os preparativos que eu e você podemos fazer para receber o Espírito Santo na nossa vida?
nós vamos nos ater principalmente aqui no capítulo 40, verso 4. E nós vamos destrinchar esse versinho aqui para ver o que precisa na nossa vida, para ver a glória do Senhor acontecendo na igreja e na minha vida particularmente. Primeira coisa, dá uma olhadinha no texto da verso 4. Primeira frase: todo vale será aterrado. E na minha versão que eu peguei aqui diz assim: aterrem os vales. Primeira lição para a gente aqui: o que precisa acontecer para a gente ter um avivamento? Algumas coisas devem ser levantadas na nossa vida. Como assim? O verso diz: aterrem os vales. Aterrem os vales. Isaías aqui está se referindo a um processo de preenchimento. Aterramento não é isso? A preencher um buraco, preencher uma depressão, algo que é mais profundo. O vale nada mais é, por definição, e eu procurei no dicionário, diz assim: é uma fenda ou um lugar baixo entre montanhas. Isso é um vale. E o texto está nos dizendo: olha, aterrem os vales, tampem o buraco, completem com coisas que estão faltando. É isso que o texto nos diz. Isso nos fala exatamente sobre pontos na nossa vida que estão faltando e que precisam ser completados, preenchidos e aterrados. Todos nós temos pontos baixos na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Eu também, você também. E todos nós temos lugares que nós permitimos que um dia fossem escavados ao decorrer da nossa vida e causando buracos e vales dentro da nossa vida. E esses lugares devem ser preenchidos antes que o avivamento possa entrar na nossa vida. Agora a pergunta que a gente pode fazer hoje nessa manhã é: pastor, que vales são esses? Para alguns pode ser um vale espiritual. Buracos que precisam ser preenchidos na sua vida e que estão lá causando um vazio dentro de você. Como assim, pastor? Pode ser a sua vida de oração, ou melhor, a falta de oração. Esse buraco que está na sua vida pela falta de oração. Pode ser a falta de estudo da Bíblia. É um vale que precisa ser preenchido. É um buraco que precisa ser aterrado. A falta de perdão, a falta de frequência à igreja, culpa, raiva, justiça própria, enfim, a gente pode dizer tantas outras coisas. Precisa ser preenchido com essas coisas, porque a gente tem buracos da falta de espiritualidade na nossa vida. Mas para outros não é a vida espiritual, às vezes é a vida física, material. E aí podem ser, por exemplo, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de ordem física mesmo, na saúde, dificuldades na vida, relacionamentos e atividades que você faz no dia a dia que te afasta de Deus. Esses buracos precisam ser preenchidos. Então o texto está falando o seguinte: há um vale, preencha o vale. Tem um buraco, tem que deixar de ser buraco. Temos que nivelar. É isso que o texto está nos dizendo. Então, se você, querido irmão, querido amigo que está aqui hoje, deseja um verdadeiro reavivamento espiritual, os vales da sua vida devem ser aterrados, levantados e preenchidos. Vamos voltar para o texto, é a segunda lição. Agora, que é o contrário, algumas coisas, a primeira parte é que precisam ser preenchidas, levantadas, aterradas. A segunda parte do texto diz assim: nivelem agora os montes, ou na outra versão que você tem, nivelados todos os montes. Ou seja, agora algumas coisas precisam ser abaixadas para poder nivelar. Assim como o vale precisa levantar para nivelar, a montanha tem que baixar para nivelar. Está entendendo o que o texto está falando? As diferentes nuances da nossa vida? O texto diz: nivelem os montes e as colinas, e justamente isso agora está se referindo a um processo de abaixamento, não mais de preenchimento, como é a primeira parte. Uma montanha ou uma colina, o que ela é, por definição? É algo que é mais alto do que a paisagem ao seu redor, não é isso? Isso é uma montanha, isso é uma colina. É algo mais alto em relação à paisagem ao seu redor. Isso nos fala exatamente sobre barreiras e obstáculos na nossa vida que tem o potencial de impedir você de se aproximar de Deus. E aí a gente mesmo pode criar outras situações, levantam-se montanhas ao nosso redor, mas nós mesmos criamos montanhas ao nosso redor que impedem a gente de ter um contato com Deus, uma aproximação e receber o verdadeiro reavivamento na nossa vida. Existem muitas barreiras potenciais que impedem o reavivamento. Por exemplo, ciúme, luxúria, promiscuidade, pornografia, orgulho, a infidelidade conjugal ou outro tipo de infidelidade, relacionamentos que nós nutrimos, mas são relacionamentos tóxicos. Isso são montanhas que estão ao nosso redor que nos impedem de poder receber o Espírito Santo. Nós temos preocupação, ansiedade, hipocrisia, desobediência à vontade de Deus. São montanhas que precisamos cortar, nivelar e baixar. Nós temos medo, falta de perdão,
Som. Vamos cortar isso aqui então, está melhor. Desobediência à vontade de Deus, medo, culpa, falta de perdão, tudo isso são montanhas que se colocam ao nosso redor. E elas precisam ser abaixadas, cortadas, niveladas. Todos nós temos atitudes, paixões, ações que precisam ser derrubados por Deus, cortados por Deus, para que Ele possa agir como Ele quer e como Ele deseja na nossa vida. Olhe para a sua vida hoje, agora, identifique aqueles lugares altos que têm te atrapalhado para poder chegar até Deus, se aproximar de Deus e receber o Espírito Santo de Deus. Que lugares altos da nossa vida que estão ao seu redor, para que você não receba o Espírito Santo e o verdadeiro reavivamento espiritual. Então a segunda lição é: se você deseja um reavivamento espiritual verdadeiro, as montanhas da sua vida precisam ser abaixadas e niveladas. Então vamos só dar uma recapitulada. O texto está dizendo na primeira parte: vales e depressões e buracos na sua vida precisam ser o quê? Preenchidos. Montanhas precisam ser abaixadas e niveladas agora. Aquilo que falta precisa ser preenchido por Deus. E aquilo que tem excesso e que me atrapalha de chegar a Deus precisa ser cortado e abaixado. Mas o texto ainda continua. Olha o que diz: endireitem as curvas. Na versão que eu tenho, endireitem as curvas. Ou seja, terceira lição: algumas coisas precisam ser alinhadas. O que isso significa? Na realidade, o texto está falando que algumas coisas precisam se alinhar para ser como deveriam ser e não como são. O que isso significa? Significa que está torto e precisa ficar reto. A definição de torto nada mais é do que aquilo que não é reto, não é? Aquilo que não é reto, aquilo que se desvia da sua direção natural. Ou seja, o texto está falando de uma estrada que ela é enganosa por natureza, e a gente não pode andar por essa estrada tortuosa. E se nós queremos um reavivamento da nossa vida, devemos identificar algumas áreas que estão tortas e que precisam ser alinhadas por Jesus, para nós andarmos nos trilhos dele, né? Por exemplo, alguns se envolveram em relacionamentos que se afastaram de Deus. Deus tinha um caminho reto para seguir, mas pessoas desviaram da vontade de Deus e seguiram caminhos tortuosos. Para recebermos o Espírito Santo e o reavivamento, nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a retomar esse caminho de volta. E um desses caminhos tortos que tomamos na vida são relacionamentos que muitas vezes não são da vontade de Deus e nos afastaram dele. Outros são algumas pessoas que permitiram que o trabalho, a recreação e outra atividade afastassem do Senhor. Precisamos pedir a ajuda de Deus para retomar esse caminho. Alguns percorreram o caminho da justiça própria e abandonaram o caminho da humildade. Outros estão percorrendo um caminho bem complicado e bem tortuoso do orgulho, pessoas orgulhosas, e elas se recusam a se curvar diante do senhorio de Jesus Cristo. Então, queridos, todos nós seguimos caminhos errados às vezes. Eu faço isso, você faz isso, todos nós, sem exceção. Mas nós devemos abandonar os caminhos enganosos e escorregadios e tortos e sinuosos que o diabo coloca na nossa vida. Do orgulho, da justiça própria, do mundanismo, que leva à destruição. E nós precisamos pisar no caminho de Deus, no caminho que leva à submissão, rendição e obediência à palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. Se você deseja um reavivamento espiritual, as curvas da sua vida precisam ser alinhadas e caminhos endireitados. E a quarta e última lição que o texto de Isaías nos diz, está no finalzinho do verso 4. Diz assim: vou recapitular tudo, né? Aterrem os vales, nivelem os montes, endireitem as curvas, e o último diz: tornem planos os trechos que são acidentados. Ou seja, algumas coisas na nossa vida precisam ser aparadas. Veja, aqui o texto não está falando de montanhas. Montanhas ou teiros já foi falado antes, e eles precisam ser abaixados, diz o texto. Aqui está falando, na realidade, de terreno acidentado, pequenas depressões, que se você for rápido no caminho, por exemplo, num carro, quando você tem o seu carro andando numa estrada toda esburacada, em alta velocidade, você pode se desgovernar. O texto está falando de um terreno acidentado, e a gente precisa que seja aparado, tornar planos esses trechos. É isso que Deus está falando para nós nesse texto. E isto se refere então ao que, pastor? A um processo de suavização. Suavização. O primeiro era um processo de preenchimento. O segundo era um processo de abaixamento. O terceiro era um processo de endireitar. E o quarto aqui é um processo de suavizar. Ou seja, Deus está falando de áreas da nossa vida que são um pouco difíceis
ou talvez duvidosas, são questionáveis. E a Bíblia tem um conselho muito importante para nós, lá no livro de Tessalonicenses, não precisa abrir. 1 Tessalonicenses 5,22, o texto diz assim: fugir ou se abstenha de toda aparência ou forma do mal. Não que você necessariamente esteja fazendo mal, mas aquilo que você faz está dando uma aparência do mal. E o texto nos dá essa solução. Novamente, todos nós temos aqueles lugares da nossa vida que são um pouquinho difíceis de lidar. E a gente precisa trabalhar. Nós, muitas vezes, nos permitimos andar uma milha, quando Deus falou o seguinte: não ande nem uma polegada sequer. Mas a gente se auto-permite andar essa milha. Quando Deus fala, não vai, nem uma polegada. E a gente anda uma milha inteira. Veja, nós permitimos coisas que são prejudiciais, mas que muitas vezes a gente não dá muita bola. Por exemplo, que acontece dentro da nossa igreja e dentro da nossa vida: fofoca, inveja, raiva, falta de perdão, preguiça, ódio, mau humor, maus hábitos, arrogância, atraso, por incrível que pareça, falta de oração, impureza na conversa, pensamentos negativos e pensamentos impuros também. Tudo isso são coisinhas que precisam ser aparadas pelo Senhor, precisam ser nivelados, são terrenos acidentados na nossa vida que muitas vezes nós permitimos que aconteça, e nós precisamos: Senhor, nos ajude a parar isso aqui, por favor. Eu quero um avivamento. E existem milhares de outras áreas que a gente poderia nomear aqui também. Nós todos permitimos esses lugares difíceis na nossa vida. Essas coisas aqui são nós que abrimos concessões para acontecer. Eu estava essa semana numa palestra com os pastores, e o palestrante, que não é membro de nossa igreja, é de um RH, ele foi fazer uma palestra sobre liderança, uma palestra muito interessante. E ele leu um livro, certa vez, que dizia sobre a arte de não falar mal. E aí o livro faz um desafio. Diz assim: 21 dias sem falar mal, sem criticar, sem fazer nada. E aí ele contando para a gente, ele disse assim: vou propor isso para a minha empresa. Como ele era gerente, eu vou levar para a minha empresa. E fez a proposta: não falar mal de ninguém e tal. Só que ele disse assim: olha, quando eu coloquei isso para a empresa, eu me comprometi a viver isso também. Ele disse que demorou mais de 9 meses para conseguir fechar os 21 dias. Por incrível que pareça. Sem falar mal, sem criticar, sem ser negativo. Só positivo, só falando bem, só elogiando. Ele não conseguiu os 21 dias. Demorou 9 meses para ele poder conseguir direto 21 dias. Por que é complicado? E a gente abre essas concessões na nossa vida. Todos nós permitimos esses lugares difíceis na nossa caminhada com o Senhor. Mas eles devem ser suavizados se nós queremos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Então, a quarta lição é: se você deseja um reavivamento espiritual, os trechos acidentados da sua vida devem ser suavizados, aplainados e aparados pelo Senhor. Vou recapitular, para você não esquecer. O texto diz: aterrem os vales, buracos na sua vida que faltam e que precisam acontecer. A oração, o estudo da Bíblia, a pregação, muitas outras coisas que está faltando. Às vezes um relacionamento destrutivo, uma alegria no casamento, às vezes uma situação com seus filhos, enfim, coisas que estão faltando, e Deus está falando o seguinte: temos que preencher, não pode ter esses buracos. O texto continua dizendo: nivelem os montes, as coisas altas, obstáculos que nos impedem de receber o Espírito Santo, precisam ser o quê? Cortados. E aí nós temos muitas coisas que nos impedem de aproximar de Deus, relacionamentos, pecados, e assim a gente pode descer a lista e falar muito tempo sobre isso. A terceira lição é: endireite as curvas. Nós muitas vezes tomamos caminhos errados por nossas escolhas, e curvas sinuosas e perigosas aparecem em nossa vida, quando Deus falou o seguinte: meu filho, a estrada era reta, era só seguir por aqui. E a gente, por nossas escolhas, tomamos caminhos errados. A gente precisa endireitar essa curva. Não é que na realidade a gente tem que forçar a situação pecaminosa que vivemos e torná-la reta, não é isso. É nos abster daquilo que fazemos para poder nos colocar no caminho reto de novo. E a quarta lição diz: tornem planos trechos acidentados, ou seja, suavizar o caminho daquilo que nós abrimos concessões em nossa vida, e que aparentemente a gente acha que não é tão prejudicial assim, mas é para a igreja e para nós. Fofoca, mentira, e a gente já falou aqui: mau humor, preguiça, ódio, maus hábitos, arrogância, orgulho, pensamentos negativos, pensamentos impuros. Isso tudo tem que ser
nivelado e apanhado esse terreno acidentado da nossa vida. Queridos, Ellen White tem um texto muito importante no livro Atos dos Apóstolos, a respeito desse assunto do Espírito Santo, que é tão primordial para a nossa igreja. Ela diz assim, Atos dos Apóstolos, página 50: uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Eu vou repetir. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Por que não oramos por ele? Por que não pregamos a seu respeito? É uma pergunta que a gente faz. Queridos, se surgisse um reavivamento real mesmo na nossa igreja, do Garcia, que a gente tem dia de progresso representado, qualquer congregação, mas se houvesse um reavivamento real, como seria? É a pergunta que eu faço. Como seria? Já parou para pensar? Na minha mente, eu consigo imaginar um pouquinho como seria esse reavivamento. Seria o verso 5. O verso 5 do nosso texto diz assim, então a glória do Senhor será o quê? Revelada, e todas as pessoas o verão. Não poderemos esconder o Espírito Santo das pessoas. A glória do Senhor será revelada por todo o mundo. Se o verdadeiro reavivamento acontecesse e viesse na igreja hoje, eu pergunto, todos aceitariam? Todos abraçariam o reavivamento? Eu creio que não. Mas como assim, pastor? Você está pregando sobre o reavivamento? Para a igreja ter o reavivamento? Você está dizendo que... Eu digo que não. E sabe por que eu digo que não? Porque se o verdadeiro reavivamento acontecesse, muitos deixariam a igreja, porque gostam das coisas como são. Não gostam de mudanças. Gostam de viver essa vida dupla de pecado, de mundanismo, e uma vida na igreja com Deus é confortável. Então, quando o reavivamento real chegar, as pessoas sairão da igreja, porque não querem mudar. O reavivamento, de fato, queridos irmãos, bagunça a nossa vida. E bagunça pesada mesmo. Bagunça as coisas para aqueles que não estão dispostos a mudar. Se surgisse o reavivamento real, a glória do Senhor seria revelada para todas as pessoas, e nós veríamos uma igreja parecida com a igreja do Novo Testamento. Em outras palavras, quando vier o reavivamento, ele fará com que a igreja seja semelhante aos apóstolos quando pregavam, espíritos imundos saíam. Famílias que se uniam, igreja que estava envolvida no cuidado uns dos outros, se sustentavam uns aos outros, espalhava a mensagem do Evangelho. O reavivamento real, ele fará algumas coisas se chegar em nós: capacitará para a obra de Deus, nos apaixonará por almas, ou pelos perdidos, por alcançados perdidos, nos animará a adorar o Senhor e finalmente nos instruirá para vivermos em santidade. Isso que o reavivamento vai fazer. Aí a pergunta que eu faço para terminar é possível então, pastor, ter um reavivamento real na igreja? O que você acha? Sim ou não? Claro que sim, eu creio que sim. Só que esse reavivamento será muito mais provável se seguirmos esse roteiro que Jesus deixou para preparar o caminho para que Ele venha a nós. Lembra que nós falamos que esse trecho se aplicava para João Batista? Sim. João Batista preparou e endireitou o caminho do Senhor para a primeira vinda dele. Mas quem que prepara o caminho do Senhor para a sua segunda vinda? Sabe quem é? Você não sabe ainda? É você. Sou eu. Cada um de nós. Prepararemos o caminho do Senhor para Ele chegar. Agora eu pergunto, será que Jesus tem um caminho aberto que estamos abrindo? Ou ainda está mata fechada? Que a gente precisa ainda fazer uma picadinha no meio do mato, abrir uma estrada, depois pavimentar ela para que o Senhor possa voltar. Queridos, precisamos preencher buracos na nossa vida, abaixar montanhas, alinhar caminhos. E a gente precisa suavizar um trecho acidentado. Tudo isso precisa acontecer e Deus está disposto a te ajudar. Lembre-se, a igreja começou com o derramamento do Espírito, avançou sob a guia do Espírito, e ela não terminará a sua obra sem o poder do Espírito. E eu termino perguntando para você, que passos você precisa tomar hoje, de maneira ampla,
para abrir na porta da sua vida para o Espírito Santo. O que você precisa fazer? Que buracos que precisam ser preenchidos? Que montanhas que você criou ao seu redor que estão te impedindo de ver a Deus e receber o Espírito Santo? Que caminhos tortuosos você tomou e que precisa da ajuda de Deus para arredar, para alinhar? Que terreno acidentado você tem permitido que aconteça na sua vida que Deus precisa nivelar? Eu quero fazer um desafio para você. Essas decisões que você precisa tomar, é você que vai decidir. E quem vai viver essa experiência é você. Eu vou ter as minhas, você vai ter as suas. Mas a pergunta que eu faço para você é: será que nós podemos fazer isso hoje? Será que nós, falando assim de carinho, de coração para a minha igreja nessa manhã, será que nós podemos viver essa experiência hoje? Posso desafiar isso para você? Você gostaria de viver isso? Nós estamos vivendo nos momentos finais da história dessa terra. Ellen White tem um texto, eu não trouxe aqui, mas ela diz assim: olha, se nós não começarmos a perceber o orvalho do Espírito Santo caindo agora, a gente não vai perceber quando a chuva serôdia cair. Se nós não estamos fazendo os preparativos hoje, não espere sentado, porque o Espírito Santo não virá. Você não será ungido com o Espírito Santo, não pregará com poder e não terá o selo e a segurança da salvação no teu coração quando Jesus virá. Só que começa hoje. Precisamos perceber o orvalho do Espírito caindo em nós já. Só que para isso aconteça, nós temos que fazer mudanças. Preencher vales, nivelar outeiros, alinhar estradas, endireitar terreno acidentado da tua vida e da minha também. Posso fazer esse desafio para você? Topa fazer isso? Mas eu já vou adiantar para você, não vai ser fácil. Você vai chorar, vai doer. Mudanças precisam acontecer que vai mudar a tua dinâmica da vida. Tantas outras coisas. Mas uma coisa eu sei: se começarmos a fazer isso que Isaías está falando, a glória do Senhor será revelada em você e todas as pessoas o verão. E você será usado por Jesus para preparar o caminho dele, uma grande avenida para quando ele voltar. Você foi parte do processo de ver Jesus voltar e do processo de abrir um caminho para ele voltar. Que Deus te use, mas a gente precisa fazer isso que Isaías está nos aconselhando hoje. Posso orar com você? Vamos ficar em pé? Eu quero terminar com essa oração. Pai querido, nosso Deus maravilhoso, nosso Pai, nós, em oração agora, queremos pedir perdão por nossa vida. Perdão por muitas vezes termos vivido uma vida de desobediência, uma vida que vive na igreja, mas está com o pé lá no mundo também. Que muitas vezes nós não entendemos a dinâmica das dificuldades da nossa vida e ao invés de nos aproximarmos do Senhor, a gente se afasta de Ti. A gente começou a perder aquele amor, aquela paixão pela Tua igreja e pela mensagem da salvação. A gente já não tem mais nem a consciência pesada quando peca, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa a nossa vida. Pai querido, nós precisamos de um reavivamento urgente na igreja. Jesus está voltando. Como é que nós vamos preparar o caminho para a Tua volta, Senhor? Sem o Espírito Santo. O Espírito Santo que começou a Tua igreja, Ele guiou a Tua igreja, vai terminar a pregação com a Tua igreja, mas precisamos dEle. Nos ajude para que o Espírito Santo seja o tema de nossas orações, seja o tema principal de nossos pedidos, seja a nossa vontade diária, e a primeira coisa que vem em nossa mente quando acordarmos pela manhã: Senhor, envia-nos o Espírito Santo. Pai querido, nos ajude, como o texto de Isaías nos diz, a preencher aquilo que está faltando em nós. Preencha, Senhor. Corte e nivele essas montanhas que nos afastam de Ti, endireite nossos caminhos, e o terreno acidentado que permitimos que aconteça em nossa vida, pedimos que o Senhor nivele e nos ajude a vivermos assim o verdadeiro reavivamento, receber Teu Espírito Santo, preparar o caminho do Senhor, e assim ver a Tua glória, e também para que todos ao nosso redor possam ver a Tua glória através de nós. Perdoa-nos, nos ajude, tem misericórdia de cada um de nós. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.